Olá, estudante do 8º ano do ensino fundamental. Saudações geográficas, eu sou o professor André e nesta aula vamos falar então sobre o extrativismo mineral no continente africano. Então a África é muito ligada na extração de recursos minerais, né? Nós vamos ver se a maior parte do lucro fica com os africanos ou países estrangeiros, né? Vamos ver, acompanhar aqui então, ok? Então, objetivos então desta aula é identificar as riquezas minerais presentes no continente africano e também analisar a relação dos recursos minerais e os conflitos também que são gerados a partir dessa extração desses recursos, tá bom? Muito bem. Então, perguntas norteadoras para a gente refletir aqui, ó. Vocês lembram o que são os recursos minerais, né? Nós vamos relembrar isso aí, então. E sabem dizer quais recursos são explorados na África? E será que a extração desses recursos geram conflitos e a exploração do trabalho então no continente africano? Então observe que existem muitos problemas gerados então a partir da extração mineral, né? Uma vez que tem muitas empresas explorando o continente africano, mas a maior parte do lucro, né, não fica com a população que está no continente africano, onde o diamante está, o ouro, né? O ferro, o manganês, etc. Vamos acompanhar aqui então como que é essa situação. Bom, então o que vem ser então os recursos minerais, né? São aqueles recursos, né, que vêm do solo, né, são inorgânicos, né, são produtos naturais inorgânicos, que a produção é o suficiente então para abastecer então o mercado, né? Então, por exemplo, temos aqui ó, a hematita, temos a bauxita, que depois dá para transformar ela em alumínio, né, por um processo industrial. Temos a casterita, né, para fazer o estanho, temos o manganês, né, temos o níquel e o cromo também. São alguns exemplos, né, de recursos minerais que vários deles têm no continente africano também, tá bom? Muito bem. E aqui temos então um mapa mostrando então, por exemplo, a produção então de diamantes no mundo. Repare que a África se destaca, né? Interessante, né? Um continente tão rico, mas pobre, né? No sentido social, né? Isso tem a ver, né? Nós vamos aprender aí que a maior parte do lucro não fica no continente africano, fica para os países que têm as empresas mineradoras, né? Exploradoras desses recursos, tá bom? Então, a África é um continente rico em recursos minerais, como por exemplo petróleo, né, o ferro, o fosfato, o ouro, o diamante, que são explorados em muitos casos em áreas rurais, sendo responsável pela geração de riqueza em muitos países, né? Aí tem, por exemplo, aqui a exploração do petróleo, né, em Angola. Inclusive o Brasil, né, por meio da Petrobras, também teve uma participação na produção de petróleo, né, em alto mar no continente lá africano, no caso em Angola, por exemplo, né? A Petrobras é uma das poucas empresas que dominam a tecnologia de exploração em alto mar, né? Poder explorar o petróleo está no fundo do mar. Então ajudou e está ajudando então a desenvolver a questão da produção de petróleo naquele continente, tá bom? Muito bem. E aqui temos algumas informações. Olha só, 80%, por exemplo, do carvão vendável, né, na África do Sul é produzido então por 5 empresas de mineração, que são essas aqui, ó. Essas empresas de mineração são estrangeiras, né? E elas ficam a maior parte da margem de lucro aí e vai para os países de origem. Assim como na agricultura comercial, a produção de minerais, né, de minérios, também é destinada à exportação, a maioria disso, sendo processada e beneficiada fora dos países africanos, e sim nos outros países. Exemplo, o diamante é levado bruto, né, da África para, por exemplo, os Estados Unidos, países europeus ou asiáticos, lá são lapidados, né, e transformados em joias, assim por diante, e a margem de lucro fica para essas empresas aí que exploram esses recursos e os atravessadores também, né, as empresas que lapidam e transformam em joias também esses produtos, tá bom? Então tem esse detalhe então, que a África produz muitos recursos minerais, mas fica com a menor parte dessa produção, melhor destacando aí. Então temos aqui também, ó, os países que se destacam aí na produção de petróleo e gás natural, que são, por exemplo, a Líbia, né, a Nigéria, que está aqui, e também a Tunísia, né, que são 3 dos países, né, africanos que se destacam na produção de petróleo. Outros países também, como por exemplo a Angola, a própria Nigéria, a Mauritânia, a Líbia, a República Democrática do Congo, a Zâmbia,
tem mais da metade então das suas exportações representadas então pela mineração, tanto de petróleo como de diamante, né? E outros tipos de recursos minerais, tá bom? Só para vocês terem uma noção então de como que está distribuído então essa riqueza, né, no continente africano. E aqui temos um mapa mostrando ali, olha só, aqui por meio da África ter tem muita mineração no continente, e isso gera com certeza riqueza, também tem a questão dos conflitos gerados então a partir disso, né? Quem já assistiu o filme, por exemplo, Diamante de Sangue, que é um filme recomendado, né? Acima de 15 anos, tá bom? De idade, se não me engano, mas ele retrata bem a questão ali então do diamante, né? Como que o diamante é explorado naquele continente, como que a violência a partir disso, né? A escravidão também de pessoas, né? Faz com que então seja, por exemplo, Serra Leoa, um dos piores países do mundo para sobreviver, mesmo tendo diamantes lá no subsolo sendo explorados. Então, como que pode, né, um país como Serra Leoa, tão rico em recursos minerais, mas tão pobre em população, né? Tem a ver com a exploração vinda dos países de fora, né, para dominar os países aí, como Serra Leoa, por exemplo, que não tem a tecnologia para explorar esses recursos minerais, como o diamante, por exemplo, tá bom? Então, Serra Leoa, a República Democrática do Congo, né, e também Angola sofrem com esses conflitos aí, que são vários, né, países que sofrem com isso, mas vamos destacar esses três aqui que são os mais que se destacam, que são mais, vamos dizer assim, ligados nessa questão aí de violência na zona rural, né, fruto aí da mineração e da exploração dessa mão de obra escrava também. Aqui temos uma informação aqui, né, tirada de um site, olha só. A devastadora exploração de coltan, que é um mineral, na República Democrática do Congo, né, vem causando sérios problemas, como vamos ver aqui, ó. Uma ex-colônia, então, né, da Bélgica, no centro do continente africano, detém 75% das reservas de coltan no mundo, olha só. E há várias décadas o país está sendo, então, assolado por uma intensa guerra civil. E a maior parte, então, desse problema, né, é gerado, então, devido a essas disputas por áreas de mineração. Cerca de 4 milhões de pessoas já morreram, então, nesses conflitos. Imagine, é muita gente e isso é gravíssimo, tá bom? Vamos para a nossa primeira atividade aqui, então, baseado no que nós já falamos até aqui. Como vimos até agora, diversos conflitos ocorrem, então, no continente africano relacionados com a disputa pela exploração dos recursos minerais, ok? Explique então com suas palavras qual é a relação entre a produção dos recursos minerais, a exploração deles e a questão então dos conflitos gerados naquele continente, ok? Faça então a sua resposta e em seguida retornaremos aí com a correção.
E aí, meus queridos, conseguiram colocar então os conflitos, né, gerados no continente africano? Uma boa parte deles são gerados por conta então da exploração dos recursos minerais, né? Vamos aqui entrar em detalhes então? Vamos lá. Olha só. Então, espero que você então, né, relacione então essa intensa exploração dos recursos minerais a vários conflitos no continente africano, por posses de áreas de mineração de ouro, diamante, né, ferro, manganês, coltan, que nós falamos aqui agora há pouco. Então, tudo isso então vem gerando uma massificação nas guerras civis, né, no continente africano, tá bom? Muito bem. E claro que isso gera mortes, né? Milhões de mortos devido então a essa guerra civil aí por conta da exploração mineral. Bom, outra questão importante a ser destacada é a exploração então dos garimpos, né? Que diferente da extração de petrolífera, é praticada em condições dramáticas, né, em algumas áreas do continente africano. Então as condições ali, por exemplo, do garimpo pode ser um garimpo clandestino, com aquelas bateias, né, aquelas bacias parecendo um funil, em que os garimpeiros não têm que, no leito dos rios, estão peneirando ali então o cascalho para, por exemplo, tirar o ouro dali, né? E muitas vezes as pessoas se contaminam com, por exemplo, o mercúrio, né, que é um metal pesado que serve para aglutinar o pozinho do ouro, né, as partículas do ouro, mas depois isso vai para a água e também contamina as pessoas por meio da pele, né? E as pessoas aí começam a ter problemas em vários órgãos do corpo e morrem devido à intoxicação por esse metal pesado. É um dos problemas gerados então por isso. No Brasil também teve isso aí, né, ao longo dos garimpos, e ainda tem em muitos lugares no norte do nosso país, tá bom? 60% então, dos trabalhadores da mineração vivem em favelas na África do Sul e ganham menos de $600 por mês. Então você vê aqui exploração ali na África do Sul de diamantes, exploração então de ferro, né, e outros recursos minerais, carvão também. Mesmo assim, as pessoas que estão lá trabalhando com isso não conseguem ficar bem de vida, vamos dizer assim, né? Tá bom? E aqui, olha só, a questão aí da mão de obra infantil, né, que no nosso país é um crime atualmente, né, mas olha só, em muitos países africanos isso é uma realidade cruel. Olha aqui, ó, parte da mão de obra dos garimpos é constituída então por crianças, muitas vezes submetidas à escravidão e às condições de trabalho bem precárias, conforme nós vemos nessa imagem aqui, ó, o garimpo ali, né, a céu aberto em Angola. E no mundo, cerca de 152 milhões de pessoas, né, de crianças no caso, de 5 a 17 anos, foram submetidas ao trabalho infantil em 2016. Isso não é grave. 152 milhões dá mais ou menos aí 2/3 da população do Brasil, imagine. E 10 milhões de crianças e adolescentes são vítimas de escravidão, né, em todo o mundo aí. Então, trabalham inclusive até sem receber, né? Por isso aí, não estão nas escolas, né? Então, agradeça então a Deus aí, porque você também está podendo ter a condição de estudar, né? Já que tem muitas crianças, ó, milhões que não tem, beleza? Muito bem. Então, temos aqui, olha só, um mapa mostrando as pessoas que são exploradas, as crianças são exploradas no mundo todo. Conforme nós já mostramos os dados lá, agora vamos distribuir aqui por continentes, ou subcontinentes. A Europa, né, e a Ásia Central são os que menos têm, mas mesmo assim, olha só, 5,5 milhões de crianças estão submetidas então, a essas condições de trabalho aí inadequadas. Na Ásia tem Ásia e Pacífico 62 milhões de pessoas e na África é o recorde, né? 72,1 milhões de pessoas, né, crianças vivem em condições de trabalho aí análogos ou à escravidão ou sem poder ir à escola e assim por diante, né? Então, trabalhar fora da faixa de idade é um problema. Também temos nas Américas também, né? Na América do Norte é menos e na América do Sul cerca de 10,7 milhões de pessoas vivem nessa situação aí. Na América ainda do Norte tem a ver mais com o México do que com os outros dois países aqui, né? Estados Unidos e Canadá, que são desenvolvidos, tá bom? Muito bem. E aqui temos duas manchetes de jornal aqui para a gente também analisar, olha só. Angola, relatório denuncia trabalho infantil em garimpos de pedras preciosas lá, né? E também há mais de 2 milhões de crianças vítimas de trabalho infantil em Uganda, que é um dos países africanos também.
Então, de acordo com dados do governo ugandês, as crianças de 5 a 17 anos são as mais exploradas no Uganda, apesar de existirem leis que criminalizam então o trabalho infantil. Igual no Brasil, tem leis que criminalizam, mas ainda tem crianças trabalhando em semáforos, né? Trabalhando no trabalho informal com os pais ou fora da escola por conta disso, e isso aí é um problema, tá bom? Vamos para a nossa segunda atividade, olha só. Parte da mão de obra, então, nos garimpos é constituída, então, por crianças, conforme falamos. Muitas vezes submetidos, então, também à escravidão e a condições de trabalho precárias. Será que isso tem no Brasil? Então, você percebeu aqui que sim, mas justifica aí a sua resposta, né? Por que tem esse trabalho infantil no nosso país? E ao seu redor você já viu isso daí. Inclusive, acrescente isso também na sua resposta, tá bom? E em seguida retornaremos aí com a correção.
Então, meu bom aluno, conseguiu aí colocar a sua resposta, né? Se tem também trabalho infantil no nosso país? Claro que sim, né? Vamos acompanhar aqui, então, comparando com a África, né? Então, no nosso país, a maior parte das crianças, na verdade, não é no garimpo, né? Mas, por exemplo, tem na região do Nordeste do Brasil, também na região Norte de Minas Gerais, que tem a questão das crianças sendo utilizadas para a produção de carvão vegetal. Então elas nem vão à escola, né, para poder trabalhar lá nos fornos que queimam o carvão, queima madeira no caso, para depois transformar isso em carvão, colocar nos sacos de carvão e vender aí para o Brasil afora, né? Uma das formas da gente evitar comprar esses produtos e estimular o trabalho infantil é ver no saco de carvão lá, né, como teu pai for fazer lá o churrasco e tal, ver se tem lá o selo do IBAMA ou, no caso do Paraná, o selo do IAP, né, Instituto Ambiental do Paraná. E assim por diante, né? Selos que garantem que aquilo foi produzido em condições adequadas de trabalho, né? Ambientais e assim por diante, tá bom? É um exemplo aí para vocês. Então, mas tem na agricultura também, no meio urbano também tem esse uso de crianças aí aqui no Brasil, né? No caso, trabalhando com os pais como camelôs, como vendedores de porta em porta e assim por diante. E nos semáforos também, vendendo bala, né, tal, você já deve ter visto isso aí se você mora numa cidade grande, por exemplo, tá bom? A mesma coisa acontece na África, né, ou algo pior ainda. Muito bem, então o que nós vimos então nessa aula? Nós vimos aí então que a África então tem a exploração de recursos minerais, né, em grande quantidade, mas a maior parte desses recursos minerais são produzidos e o lucro fica para os países exploradores, né, os países de fora, e não para os países que detêm essa riqueza no continente, como Serra Leoa, por exemplo. Também vimos a questão aí do trabalho infantil e também a escravidão gerada então, por essa mineração, além dos conflitos que existem no continente africano. Então, espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo encontro.